Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa madrugada, não sei qual horário que você está assistindo isso aí, mas seja como for, tenha fé, porque até não chama-se Flor. Olha por nós, pastor, lembra da gente do culto essa noite, firmão segue quente, admira os crentes, dá licença aí, uma função, uma tabela, ou desculpa aí. Gente, vamos lá, para nossa revisãozinha do conteúdo de agora. Let's travel together. Dia 2, segundo dia. Então vamos lá. Ó, nós vimos hoje, eu comecei a aula introduzindo aqui a logística da súmula vinculante. A súmula vinculante, pessoal, ela vincula toda a administração pública, direta e indireta, nas esferas federais, estaduais e municipais. Eu disse isso, pessoal, e eu foquei bastante nessa logística de explicar para você o que é a administração pública direta e indireta. Direta, nós temos União, Estados, Distrito Federal e município. E dentro dessas pessoas da administração pública, nós temos órgãos. Pessoa, nós temos 4. União, Estado, F, município. Dentro desses 4 pessoas, nós temos órgãos. Órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Só não tem Poder Judiciário aqui no município. Tudo bem? Beleza? Maravilha, simples e fácil, como tudo na língua portuguesa. Mais uma vez, eu reiterei aqui, eu trouxe de novo a administração pública direta, União, Estado, DF, município, e eu mostrei a administração pública indireta. Tá? Como é que é a administração pública indireta, Rafael? A indireta existe quando? Quando que ela existe, Rafael? Ela existe quando você não consegue resolver as coisas dentro de uma única pessoa. Dentro de você, você não conseguiu resolver. Aí você busca ajuda fora de você. Certo? Então aqui, quando eu tenho uma desconcentração administrativa, é porque eu estou pegando uma pessoa da administração pública, eu estou olhando para os órgãos dela e resolvendo as coisas aqui. Eu estou me especializando internamente. O presidente da República, ele procura se especializar internamente. Ele procura transferir competências para ministro de Estado, seja da Segurança, do Transporte, Turismo, da Justiça, tá? da Fazenda. Ele transfere competências, né? Ele delega funções para se especializar internamente. E a delegação ela continua até chegar nos órgãos subalternos. Tudo bem? Beleza? Só que às vezes, pessoal, não é suficiente para resolver um problema. Imagine que um investigador de polícia encontre algum tipo de substância entorpecente que ele não sabe se ela é proibida ou não é proibida. E acontece que esse problema não é resolvido aqui internamente. Então eles conversam até que eles resolvem criar uma outra pessoa da administração pública, uma autarquia que se especializa justamente na vigilância sanitária, né? Agência Nacional de Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e aí ela vai, por meio de uma portaria, dizer quais são as substâncias entorpecentes que devem ser proibidas. Quais são as substâncias entorpecentes que devem ser proibidas. Isso é feito, né, por uma autarquia, mas veja que ela foi criada por meio de lei. Ela foi criada por meio de lei. Tudo bem? Beleza? Bom, gente, eu disse isso para vocês e tinha reiterado, gente. Então, entenda. A autarquia é criada por lei. Agora, a lei autoriza a criação de fundação pública. A lei autoriza a criação de sociedades de economia e empresa pública, que são as estatais. Lembra que cada um dos entes federativos, eles possuem entidades, tá? Não necessariamente uma só. Pode ter 20, 30 ou 2. Não sei quantas. Não sei quantas, tá? Depende do estado, depende do município. Tudo bem? Aqui, mais uma vez, eu mostrando que a administração pública direta ela tem os órgãos, ó. Legislativo, Executivo, Judiciário. Legislativo, Executivo, Judiciário. Cada um deles tem tudo isso aqui, tudo isso que tem. Tá bom? A indireta é autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Só que essas entidades, elas são criadas, né? Fala, como é que é a forma de criar isso daí? Como é que cria? Nós vimos aqui a forma da criação, ó. A autarquia é criada por lei. Agora, as estatais, a lei autoriza a sua criação. Tudo bem? Foi o que nós comentamos aqui, atrasinho. Tá bem? Bom, gente, depois eu disse que era importante entender a descentralização administrativa, né? E aí nós trouxemos aqui um pouco da importância também de você saber o que é o Poder Executivo e o que é o Poder Legislativo, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal e a mistura de estados e municípios, que é uma Câmara Legislativa. Certo? Beleza? E aí, se eu coloquei que é uma mistura, é um misto. Se é um misto, então você já aproveita e já lembra que o Distrito Federal ele tem uma competência mista de estados e municípios. Tudo bem? Simples e fácil, como tudo, na língua portuguesa. Bom, aí eu disse que nós podemos criar mais uma pessoa jurídica da administração pública, só que é indireta, porque os entes federativos estão criando uma. Então, se eles estão criando, eles não estão se criando. Eles estão criando uma outra pessoa, só que ela vai ser da administração pública indireta. Então, aqui eu coloquei os membros do Poder Executivo, podia ser aqui, presidente, governador e prefeito. Eles realizariam um protocolo de intenções e o Poder Legislativo respectivo iria ratificar por meio de lei para a criação de um consórcio público, de direito público ou de direito privado. Se for um consórcio público de direito público, ele vai ter nome de associação pública, certo? E aí ele vai compor a administração pública indireta dos entes consorciados. Os entes consorciados são aqueles entes que se uniram, tá? Aqui eu brinquei dizendo que nós teríamos aqui muito calor, né, aqui em Votuporanga, Jales e Fernandópolis. Então, o que eu fiz?
eu realizei um protocolo de intenções entre os prefeitos para a gente criar uma pessoa, né, jurídica, de direito público, um consórcio público denominado associação pública, e ele iria o quê? Iria procurar criar formas, né, de acabar com o calor, cedendo ar-condicionado popular. Né? Antigamente, o Lula falou lá no começo do mandato dele, em 2002, que o computador iria ser uma coisa que todo mundo iria ter. Ele foi muito inteligente, né? Porque ele só lembrou, né, de ouvir o Bill Gates, né? Que obviamente que o computador um dia todo mundo ia ter um computador dentro de casa. Mas seja como for, ele cumpriu o que ele falou, né? Em 2008, 2009, praticamente todo mundo tinha computador em casa, tá? Gente, lembrando que bom, vamos continuar. É porque já estou com medo agora dessa porcaria dessa minha revisão já ser bloqueada, porque você não pode falar o nome de ninguém que o YouTube bloqueia os bagulho, velho. Que cacete, né? Vou perder minha revisão, certeza, só porque eu fui falar isso aqui. Bom, vamos lá. Continuando aqui, gente. Consórcio público. Consórcio público, tá? Ele vai fazer parte da administração pública indireta de cada um dos entes consorciados. É isso que acontece. Beleza? Aqui só uma informação interessante, é que essa ratificação, ela tem que ser feita em menos de 2 anos, tá? Porque se demorar mais de 2 anos para ser feito, o ente consorciado que não ratificou em 2 anos, ele vai precisar da aquiescência dos demais entes consorciados, ou seja, ele só vai poder entrar se os outros deixarem. Bom, vamos lá. Depois eu aproveitei e mostrei que nós tivemos uma questão na prova do OAB no exame passado, justamente sobre esse assunto aqui, né? E aí nós vimos as alternativas e vimos que estava dentro daquilo que nós trabalhamos agora há pouquinho. Mas o foco não era trabalhar sobre o consórcio público, era só mostrar a organização administrativa e você entender o que é administração pública direta e indireta nas esferas federais, estaduais e municipais. Tudo bem? Bom, gente, depois eu reiterei aqui a explicaçãozinha, né, da descentralização administrativa e da desconcentração administrativa. Tá bem? Bom, mais uma vez, comecei a falar sobre ato administrativo, disse que nós temos os requisitos do ato administrativo, requisitos vinculados e vinculados ou discricionários. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Para você lembrar a ordem, só lembrar a musiquinha. Cofifamob, cofifamob, lá, 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 lá. Cofifamob, cofifamob, lá, 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 lá. Certo? Então essa ordem é importante. Por quê? Porque nós temos que ver que a competência, finalidade e forma não são alteráveis. Tanto é que se um escrevente quiser assinar uma sentença, ele vai estar abusando do poder por excesso de poder. Tá? Isso não pode acontecer. Agora, nós temos algumas coisas que são variáveis. Né? O motivo e o objeto ele pode ser variável. Tá? A depender da situação, nós podemos multar, revocar, interditar um estabelecimento, demolir o estabelecimento, tudo depende. Isso sim é uma análise de mérito. Isso sim é verificar a oportunidade e a conveniência, se é o momento adequado para fazer aquilo. Esse é o juízo de mérito do Poder Executivo. É isso que ele faz, tá bom? E aí, lembrando que quando o Poder Executivo ele faz essa análise de mérito, o Judiciário não vai meter o dedo lá. Ele só vai meter o dedo na análise de mérito se ela transpor a moralidade administrativa. Mas a regra é que o Poder Judiciário ele não adentra no mérito do ato administrador. Não vai fazer isso aí. Só que é lógico, o administrador, né, ele tem que respeitar a moral administrativa. O Poder Judiciário, pessoal, ele adentra no mérito dos seus próprios atos. Então, por isso que é errado você dizer o Poder Judiciário jamais adentrará no mérito de um ato. Está errado por quê? Está errado porque ele tem que adentrar no mérito dos seus próprios atos. Bom, agora eu perguntei também, né, se o controle de mérito existe em todos os atos. Não, o controle de mérito não existe em todos os atos. Por quê? Porque o controle de mérito é oportunidade de conveniência. E quando você tem a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade, estabelecido por lei complementar, uma velhinha com 74 anos, ela não pode continuar trabalhando quando ela completar 75. Então, isso não tem juízo de valor, não tem oportunidade de conveniência, tá? Então, não tem controle de mérito. Aí depois eu mostrei, mais uma vez aqui, né, a logística da administração pública indireta. Lembrando, pessoal, que as fundações públicas, nós temos aquelas que são idênticas às autarquias e aquelas que não são idênticas às autarquias. Esse desenho aqui, ele é muito importante, porque você já percebe que nós temos fundações públicas que são criadas por lei e fundações públicas que a lei autoriza a sua criação. Você tem que saber outra coisa, que você não sabe ainda, mas aqui em cima nós temos o estatuto e aqui as seletistas, né? Então nós temos aqui estatutários e seletistas. Vou colocar aqui, ó, estatutários e aqui são seletistas, tá? Então nós temos, isso aqui é muito importante, muito interessante. Nós temos fundações públicas com estatutários e fundações públicas com seletistas. Beleza? Bom, gente, depois eu comecei a trabalhar sobre a responsabilidade civil do Estado e eu disse que quando ele presta serviço público, a responsabilidade é objetiva. Você tem que demonstrar somente dano, ato e o nexo. Agora, quando ele presta atividade econômica, você tem que demonstrar dolo e culpa também. Lembrando que toda a administração pública presta serviço público. Isso inclui a direta e a indireta. Tá? Agora, somente as estatais prestam atividade econômica, mas é importante você saber que as estatais não prestam somente atividade econômica, elas também prestam serviço público. Isso aqui é muito importante, essa logística aqui só. Tá? Sobre a responsa objetiva, gente, o Estado tem que indenizar você se acontecer alguma coisa na cadeia, se acontecer
alguma coisa, se você está preso e há uma chacina, se o seu familiar morrer ou se você morrer, tem que haver indenização, né? Porque é responsabilidade objetiva, correto? E aí nós temos também responsabilidade objetiva. Se o médico esquece um bisturi dentro de você, tá? Só que às vezes, se um policial te atropela, só que às vezes, se você se jogar na frente de um policial, de um ônibus, né, de um metrô, aí a culpa foi exclusiva da vítima. Aí a responsabilidade objetiva, ela vai deixar de existir. Ela vai deixar de existir, tudo bem? Quando que você exclui a responsabilidade objetiva? Você exclui, né, de que maneira? A responsabilidade objetiva, ela é excluída pela culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. Só que, gente, tem que tomar cuidado, porque às vezes, mesmo havendo culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, mesmo assim, tá? O Estado responde integralmente se houver dano nuclear, dano ambiental e terrorismo em aeronave. Tá bom? Depois eu comentei com vocês, né? Trouxe aqui a baila a importância de você decorar o mais rápido possível o 444, porque na sua prova vai perguntar: o Procurador-Geral da República, ele pode pedir a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante? Pode ou não pode? Outra coisa, sabe por que é importante decorar rápido? Porque se você decorar rápido, você vai ficar feliz de fazer as questões e acertar as questões. Se você errar, você vai continuar fazendo o curso. Mas quando você acerta alguma coisa com um pouco mais de propriedade, você fica feliz. Então a gente tem que acertar, tem que decorar o mais rápido possível esse 444, porque além de pedir a edição, a revisão e cancelamento vinculante, ele pode fazer o que também? Ele pode propor ação diretamente no Supremo Tribunal Federal. Rafael, quem mais que pode pedir a edição, a revisão e o cancelamento de uma súmula vinculante? Os tribunais. Quais são os tribunais, Rafael? STF, STJ, TST, TSE, STM, TJ, TRF, TRT, TRE e Tribunal Militar. São os tribunais. Rafael, não decorei ainda. É só você olhar o desenho. Várias vezes a gente vai acabar decorando, tá bom? Defensor Público da União e o município que tiver interessado em alguma causa específica. Tá bem? Gente, depois eu disse para você, né, que o Supremo, ele observa a logística para verificar se todo mundo está respeitando a Constituição Federal. Mas quando eu falo Constituição Federal, você tem que pensar num bloco grande de informações, que é a Constituição, com o cerne fixo de 250 artigos, com norma de eficácia plena, contida e limitada. Você tem que pensar nas emendas constitucionais, você tem que pensar no ADCT, mas você não tem que pensar no preâmbulo da Constituição Federal. Porque o preâmbulo, ele não serve de padrão de controle de constitucionalidade. Outra coisa, súmulas vinculantes. Muito embora elas vinculem toda a administração pública direta e indireta nas esferas federais, estaduais e municipais, ela não vincula a função legiferante. O que é a função legiferante? É a capacidade de criação de leis, seja pelo Poder Executivo, por meio de medida provisória, seja por meio do Poder Legislativo na sua função típica de criação de leis mesmo. Tá bom? Beleza? Maravilha, gente. Depois eu trouxe aqui que se desrespeitar a súmula vinculante, não cabe ADI, não cabe ADI, ADO, ADPF, não cabe isso aqui. Cabe o quê? Cabe reclamação no Supremo Tribunal Federal. Gente, esse conteúdo aqui é um conteúdo riquíssimo. Nós temos que revê-lo várias vezes. E eu sei que não é fácil, mas eu sei que é mais difícil se você demorar mais tempo para rever. A única certeza que eu posso te dar é que, enquanto mais tempo você escolher demorar para rever o conteúdo, pior será. Então, tem que pensar muito, gente, no tempo que você está jogando fora no seu celular, no Instagram. Pensa muito no tempo que você está jogando fora, com a sua cabeça se preocupando com alguma coisa que não vai te trazer aprovação no dia 23. Eu estou preocupado porque eu terminei com o meu relacionamento, porque isso, porque aquilo. Gente, problema todo mundo tem. Se você escolheu estudar, está aqui até agora, já está, ó. Você fez ontem certinho, está fazendo hoje certinho. Pô, meu irmão, continua fazendo certinho. Não para não, tá bom? Não para não. Foco, força, fé, fala depois de um estudo. Um beijo do Mago.